A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda essa querida irmandade que vai ouvir esta mensagem. Então, meus queridos irmãos, que Deus abra a mente de cada irmão que vai ouvir essa mensagem, para vos entender uma mensagem bíblica, mostrando a verdade, a realidade dos nossos dias atuais e tudo o que está acontecendo dentro dos sistemas religiosos, por meio dos sistemas religiosos e as lideranças. Uma boa parte de pessoas da Terra estão sendo enganadas. Nós vamos gravar esta mensagem desmascarando alguns pastores e pastoras que ficam gravando mensagens e colocando nas redes sociais sobre arrebatamento, que Deus arrebatou eles em vida ao céu e ao inferno. Então, irmão, isso não existe, é antibíblico, não tem como ninguém desta terra ser arrebatado em vida para ninguém ir no inferno e lá ver ninguém que está lá, como eles dizem. Vai no inferno e chega lá a ver pessoas e fica dizendo o nome das pessoas. Isso entristece até os familiares dessas pessoas quando ouvem uma mensagem dessa. Porque isso são pessoas sem temor a Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que andam na carne, vivem na carne, e por isso sonham, e através dos seus sonhos vivem contando seus sonhos e fazendo o povo errar e se enganar com tantas mentiras. Então nós vamos gravar uma mensagem aqui com base bíblica. Nós temos base na Bíblia, porque nós, como atalaia de Deus, não podemos pregar nada que não tenha prova nas Escrituras. Então todas as vezes que nós começamos as nossas mensagens, nós começamos dizendo: Deus em Cristo seja louvado. E a Igreja de Jesus Cristo digam amém. Isso quer dizer que a Igreja de Jesus Cristo selam com um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, esta é mais uma mensagem de um atalaia de Deus. Para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra. Deus levantou o seu atalaia Ezequiel para avisar para o povo de Israel o grande perigo que eles estavam correndo por se apostatarem da palavra de Deus para seguirem preceitos e tradição dos homens. Deus levanta o seu atalaia Ezequiel para falar com os líderes religiosos que se intitulavam pastores. Será que se Deus levantar no século XXI um atalaia com o espírito de Ezequiel, os religiosos vão acreditar no atalaia de Deus? Será que os religiosos creram na mensagem do atalaia de Deus chamado Ezequiel? Irmãos, quem conhece as Escrituras não tem dúvidas que nós estamos nos finais dos tempos. Todas as profecias estão se cumprindo nestes últimos tempos, mas o povão religioso estão dormindo um sono profundo e não estão percebendo o cumprimento das profecias das Escrituras. Tudo o que Paulo profetizou, estamos vendo o cumprimento nos nossos dias atuais. Aquilo que Paulo profetizou em 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9, 2 Timóteo 4:1-5, está toda se cumprindo nos nossos dias atuais. Profecias também de Pedro, profecias também de Judas. Veja 2 Pedro capítulo 2, versículo 1-22, Judas 1:3-25. São profecias que foram profetizadas há quase 2000 anos passados e hoje nós estamos vendo todos esses cumprimentos dessas profecias dos servos de Deus. A profecia que mais nos chama a atenção é a profecia de 1 Timóteo 4:1-2, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo, se expressa e diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, em Cristo Jesus, nós ficamos estarrecidos quando nós ouvimos nas redes sociais tantas mentiras. E o mais incrível é que estes mentirosos têm muitos seguidores nas suas redes sociais.
É lamentável de se dizer que tem milhares e milhares de religiosos acreditando nestas mentiras, ou seja, nesses mentirosos nas redes sociais. Uma das maiores mentiras que podemos ouvir nas redes sociais hoje é homens e mulheres que se dizem pastores e pastoras, publicando nas redes sociais que Deus lhes arrebatou em espírito e lhe levou ao céu e ao inferno. E eles revelam tudo o que viram no céu e no inferno. Eles revelam para o mundo inteiro ouvir estas mentiras. Nestes homens está se cumprindo a profecia de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mente cauterizada, espíritos enganadores, doutrina de demônios. Estes espíritos enganadores têm enganado muitos homens religiosos com a mente cauterizada, dizendo que Deus lhe arrebatou em espírito ao céu e ao inferno. Irmãos, aonde nós encontramos nas Escrituras Deus arrebatando alguns ao céu ou ao inferno? E mostrando tudo o que tem no céu e no inferno? Deus arrebatou Enoque, arrebatou Elias para os céus. Mas Enoque e Elias não vieram aqui na terra revelar as maravilhas que tem nos céus. Deus arrebatou Paulo em espírito ao terceiro céu. Ele não revelou coisa alguma que ele viu na sua revelação. E ele disse que não podia revelar, porque não era lícito revelar para ninguém aqui na terra. Eu quero que alguém que conhece as Escrituras me mostre Deus arrebatando um dos seus servos em espírito ao inferno. E lhe mostrando pessoas que viveram aqui na terra. Irmãos, vamos meditar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 a 21. Nós vamos ler o princípio do Apocalipse e o final. Vamos combinar essas duas passagens bíblicas, uma com a outra. Vamos às revelações de Deus para João. Então começa assim dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Primeiro capítulo do Apocalipse, nós lemos o princípio. Vamos para o último capítulo do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 a 19, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e pratique a mentira, ou seja, e cometa a mentira. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Irmãos, eu li o primeiro capítulo de Apocalipse e o último capítulo de Apocalipse. Deus revela para João as coisas que em breve vai acontecer. Irmãos, um dos maiores acontecimentos que está acontecendo nos nossos dias atuais é os espíritos enganadores
cauterizando as mentes dos homens religiosos, usando o nome de Deus para mentir, para o mundo inteiro ouvir as falsas revelações mentirosas. E ainda consegue enganar milhares e milhares de pessoas com as suas falsas revelações. Muitos irmãos com a mente cauterizada dizem: eu acredito nestas revelações que Deus está usando os seus servos para mostrar as coisas que tem no inferno e no céu. Irmãos, o que Deus quis nos revelar sobre o céu e o inferno está nas Escrituras. Não precisa de Deus arrebatar ninguém aqui da terra para mostrar o céu e o inferno. Porque o que nós podemos saber sobre o céu e o inferno, nas Escrituras já nos mostram. Irmãos, veja o que foi que Deus revelou para João. Uma lista de pessoas que não vão poder entrar na cidade santa, Nova Jerusalém Celestial. E nessa lista estão os cães e os mentirosos. E quem acredita nos mentirosos. Isso quer dizer que todos que acreditar nestas falsas revelações destes cães mentirosos vão ficar de fora da cidade santa, Nova Jerusalém Celestial. Irmãos, vamos perguntar ao profeta Isaías quem são estes cães do Apocalipse 22:15 que vão ficar de fora da cidade santa? Isaías, quem são estes cães mentirosos? Resposta de Isaías, veja Isaías 56:11. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Todos os pastores da terra estão nesta lista do Apocalipse 22:15, Isaías 56:11. Estes homens não compreendem nada do que está escrito ao seu respeito nas Escrituras. Todos são cães preguiçosos e não querem trabalhar. Se alimentam da carne das ovelhas, se vestem da lã das ovelhas. Isso quer dizer que os pastores comem a carne das ovelhas, bebem o sangue das ovelhas e se vestem da lã das ovelhas. E ainda são rigorosos com as ovelhas, que nenhuma lhe pertence. Desde a antiguidade, ou seja, desde a antiga aliança, Deus já tinha nos seus planos destruir os pastores da terra. Na antiga aliança, os planos de Deus era destruir os pastores e levantar na terra um pastor verdadeiro que não comesse carne de ovelha, nem bebesse sangue de ovelha e nem se vestisse da pele das ovelhas. Deus tinha nos seus planos levantar o seu filho como único pastor. Deus levantou 4 profetas para pregar contra os pastores. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Estes 4 profetas de Deus, cheios do Espírito de Cristo, diziam: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu estou contra os pastores. Na história das Escrituras, Deus nunca aprovou homens intitulados pastores. Por isso, estes homens, sem a guia de Deus e do Espírito Santo, ficam mentindo, usando o nome de Deus, dizendo que Deus lhe arrebatou em espírito e lhe levou até o inferno, para lhe mostrar como é o inferno. Mentira e mentira, que Deus não arrebatou estes homens ao inferno para mostrar nada lá. É uma das maiores mentiras dos pastores e pastoras. É estes arrebatamentos ao céu e ao inferno. Deus jamais arrebatou ninguém ao céu e ao inferno para mostrar nada. Isso é mente cauterizada, ensinamento de espíritos enganadores e doutrina de demônios, que ocupa a mente destes pastores e pastoras para publicar nas redes sociais que Deus lhes arrebatou em espírito ao céu e ao inferno. E mostrou pessoas que já morreram. O que estes homens e mulheres que são arrebatados ao inferno vê e ouvem
é mentiras e enganação. Eles enganam e são enganados pelos espíritos enganadores. Estes homens e mulheres transtornam casas inteiras ensinando o que não convém ensinar. É aqueles mesmos homens da profecia de Paulo a Timóteo. Veja 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, sobrevirão tempos penosos e trabalhosos e difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Estes homens têm aparência de gente boa, de piedoso, mas é só aparência. Afasta-te deles, porque deste número são os que se introduzem nas casas e enganam as mulheres nécias, cheias de pecados, levadas pela concupiscência da carne. Estes homens aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles são iguais a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés com as suas feitiçarias e magias. Sendo homens corruptos de entendimento e privados quanto à sua fé, não irão, porém, avante, porque vai ser descoberto e manifestado no mundo inteiro que todas estas revelações e arrebatamento ao céu e ao inferno já era profecia, ou seja, já era profetizado por Paulo há quase 2000 anos passado e está se cumprindo nos finais dos tempos. Espíritos enganadores, doutrina de demônios, mente cauterizadas. Irmãos, uma mente cauterizada é arrebatada ao céu e ao inferno. Quantas vezes a mente dele disser? Se a mente disser, eu vou te arrebatar ao céu e ao inferno, e vou te mostrar todos os mortos que morreram há muitos anos passados, ele acredita que aquilo é uma revelação, um arrebatamento, porque a mente dele foi quem disse para ele. E a mente diz e ele publica nas redes sociais. E aonde eles estão? Meus queridos irmãos, como é que Deus ia arrebatar um homem em vida e mostrar no inferno aquelas pessoas que já morreram anos passados e o que eles estão fazendo lá? Dançando. E o que eles estão fazendo? Vejam, irmãos, pastor é arrebatado ao inferno e lá lhe mostraram muitos artistas dançando no inferno. Irmãos, ninguém quer estar com a mente desses pastores e pastoras que foi arrebatado ao inferno, porque eu creio que deve ser muito terrível uma pessoa ser arrebatada ao inferno, para ser mostrado as coisas horríveis que tem no inferno. Os povos mais vulneráveis para serem arrebatados ao inferno em vida é os religiosos, fanáticos de religião. Não sei se é um privilégio ou é uma maldição. Ser arrebatado em vida ao inferno. Ser arrebatado em vida ao inferno é mais para uma maldição do que para uma bênção. O profeta Jeremias dizia nas suas profecias: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Esses pastores e pastoras que são arrebatados ao inferno em vida, não passa de um engano do seu próprio coração e da sua mente cauterizada. Somente uma mente cauterizada e um coração corrompido pode enganar a si mesmo. Porque o coração do homem é tão enganoso que consegue enganar o próprio coração do próprio homem. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse que o coração do homem é mau. E é de dentro do coração do homem que saem as mentiras que os homens e mulheres publicam com a sua boca nas redes sociais. Jesus Cristo diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Somente Deus pode conhecer o que se passa dentro de um coração que diz: Deus me arrebatou ao céu e ao inferno e me mostrou tudo o que se passa no inferno e no céu. Irmãos, em Cristo Jesus,
Nós não podemos ir além das Escrituras, só podemos ir até onde as Escrituras vai. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, quem conhece as Escrituras e o poder de Deus não acredita nestes mentirosos que vivem mentindo, dizendo que Deus lhe arrebatou ao céu e ao inferno. Isto é coisa de uma mente cauterizada e corrompida, que dá ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. O Deus verdadeiro jamais arrebatará ninguém aqui da terra para mostrar o céu e o inferno. Não existe na história dos humanos da terra Deus arrebatando pessoas aqui da terra para mostrar o céu e o inferno. Isso é coisa da mente cauterizada de religiosos que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer saber sobre o céu e sobre o inferno? Deus deixou as Escrituras para nós nos mostrar o céu e o inferno. A mente dos religiosos é tão corrompida que o que a mente deles pensam, eles publicam nas redes sociais. Irmãos, como Deus não muda e nem jamais mudará, e não há sombra de variação, o mesmo Deus que levantou os seus atalaias no passado, está levantando os seus atalaias no século XXI, no terceiro milênio, com o mesmo espírito dos atalaias do passado. Paulo disse que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 32 e 33. Isso é para as igrejas dos santos. Nas igrejas dos santos nem tem espírito de confusão, como nas igrejas dos religiosos da terra. Nas igrejas dos religiosos tem espírito de confusão e de mentira. Nas igrejas dos santos jamais se levantará um santo com espírito mentiroso para dizer que Deus me arrebatou ao céu e ao inferno, me mostrou pessoas que já morreram no inferno. Este espírito mentiroso de confusão, a sua missão aqui na terra é enganar, porque foi para esse fim que ele foi expulso do céu aqui para a terra, para enganar os povos da terra. Tem um povo que, aqui na terra, que abriram as portas para estes espíritos de confusão entrar. O espírito de confusão entrou e tem feito festa nessas igrejas que não têm o espírito dos profetas de Deus. Os espíritos dos profetas de Deus estão sujeitos aos profetas de Deus. Os espíritos dos falsos profetas também estão sujeitos aos falsos profetas. O primeiro sinal de um falso profeta é usar o nome de Deus para inventar mentiras, como a mentira: Deus me arrebatou ao céu e ao inferno. Este é um espírito de confusão que engana os que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E por isso vivem no erro e mentindo, usando o santo nome de Deus em vão, para inventar mentiras. O conhecimento dos religiosos é tão pouco das Escrituras que eles ainda não sabem quem é o pai da mentira, que é o diabo. Quem disse que é o pai da mentira é o diabo, foi Jesus Cristo, em João 8,44. Não entendo os religiosos, dizem que são filhos de Deus e dão lugar ao espírito mentiroso nas suas vidas, para inventarem mentiras usando o nome de Deus. Os filhos de Deus não mentem e nem inventam histórias mentirosas. Os filhos de Deus não usam o santo nome de Deus em vão. Os filhos de Deus jamais serão arrebatados ao céu e ao inferno em vida. Nós vemos uma parábola contada por Jesus Cristo sobre dois homens que morreram. Um homem foi levado pelos anjos ao seio de Abraão,
o outro foi sepultado. Ou seja, foi levado ao inferno, que é aqui na terra. Meus queridos irmãos, nós sabemos que, segundo as Escrituras, o céu é para cima e o inferno é aqui embaixo, para que nós se desvie dele, porque é aqui para baixo, o inferno. Disse Salomão para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno, que é aqui embaixo. Provérbios 15 e 24. Com base nas Escrituras, ou nas palavras de Jesus Cristo, o céu é para cima e o inferno é aqui embaixo. Parábola do rico e o pobre. Lucas 16, 19 a 31. Aqui Jesus Cristo nos mostra que quem morrer e for para o céu, não pode vir aqui na terra dizer como é lá nos céus. Quem morrer e for para o inferno também não pode vir aqui na terra avisar a ninguém como é o inferno. O que nós podemos ver sobre o inferno nas Escrituras é que é um lugar de fogo muito terrível, porque o rico pedia para Lázaro vir molhar a ponta do dedo e tocar na sua língua, para que ele se refrescasse a sua língua, porque estava sendo atormentado pela chama do fogo do inferno, que eles queimavam. Não sabemos a facilidade que estes pastores e pastoras têm tanto de serem arrebatados ao céu e ao inferno. Vão e voltam com tanta facilidade. Não tem base nas Escrituras para que alguém morra e venha avisar onde está, se no céu ou no inferno. Mas os pastores têm o privilégio de ir no céu e no inferno. E isso ainda com vida. Vão e voltam ao céu e ao inferno. Com tanta facilidade. Irmãos, não há nenhuma possibilidade de quem morre vir aqui na terra avisar onde está, se no céu ou no inferno. Não sabemos porque Deus está abrindo esta exceção para os pastores e pastoras, para arrebatar eles e levar ao céu e ao inferno com vida e mostrar tudo o que tem lá. Porque Deus não permitiu que Lázaro viesse à casa dos familiares do rico, para avisar para eles que não fizesse o que ele tinha feito aqui na terra, para não ir para aquele lugar de tormento. Abraão disse, tem Moisés e os profetas, que ouçam. Então, irmãos, não há nenhuma possibilidade biblicamente desses pastores estarem sendo arrebatados ao céu e ao inferno com vida. De tanto ir ao inferno com vida, corre um risco muito grande de, quando morrerem, irem para o inferno outra vez e não terem mais chance de voltarem outra vez aqui na terra, para avisar aos familiares para não irem para o inferno também como ele foi. É lamentável de se dizer que o caminho que os pastores andam não é o caminho dos céus, é o caminho do inferno. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Será que temos base nas Escrituras para dizer que o caminho que os pastores andam não é o caminho dos céus, mas sim o caminho do inferno? Quem está dizendo não é o atalaia de Deus, quem está dizendo é as Escrituras, quando nos fornece a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus, nos céus. E nessa lista estão os pastores, ou seja, os cães. Apocalipse 22 e 15, Isaías 56, 11. Os cães são pastores que nada compreendem e andam pelo seu próprio caminho, todos sem exceção, disse Isaías. Irmãos, por que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias e Jesus Cristo não aprovaram pastores na terra? Os irmãos sabem me responder porque os pastores
chamaram o povo daquele tempo de minhas ovelhas, porque realmente eles diziam que eram pastores e as ovelhas eram deles. Os irmãos sabem me responder por que os profetas chamaram os pastores de cães gulosos? Jesus Cristo chamou de ladrões e salteadores e mercenários. Irmãos, a nossa missão como atalaia de Deus é avisar o grande perigo que os religiosos, ou os povos religiosos da terra estão correndo por não crer nas Escrituras como inspiração divina. Zacarias disse que Deus estava destruindo 3 pastores todos os meses. Destruiu todos os pastores até que não ficou nenhum pastor na terra. Deus destruiu os pastores para levantar na terra um único pastor. Sabe como é o nome deste pastor que Deus levantou aqui na terra? Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja a profecia sobre o único pastor, Ezequiel 34, 1 a 31, Ezequiel 37, 24, Eclesiastes 12 e 11, João 10 e 16. Um só rebanho e um só pastor, disse o verdadeiro pastor, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo o que nós falamos, nós temos base nas Escrituras. Se nós dissemos que não tem salvação para os pastores, quem está dizendo é as Escrituras. Veja Jeremias 23, 31 a 32 e 25, 34 a 36. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele me diz, eis que eu sou contra os profetas, que sonham sonhos mentirosos e diz, o Senhor me diz, e os contam e fazem errar o meu povo, com as suas mentiras e com as suas vãs jactâncias, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem nenhum proveito para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que trazendo para os dias de hoje, o Senhor diz, tenho ouvido o que dizem esses pastores, que mentem usando o meu nome, dizendo que eu arrebatei aos céus e ao inferno, quando eu nunca arrebatei nenhum deles ao céu nem ao inferno. E que eles profetizam em meu nome. Profetizam mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas, ou seja, dos pastores, que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que eles contam um ao outro, que cada um conta um ao outro, ou seja, ao seu próximo. Irmãos, o mesmo que estava acontecendo no tempo dos profetas, está acontecendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Os pastores sonhando e contando como revelação ou arrebatamento de espírito, Deus lhes arrebatando ao céu e ao inferno. O que Deus disse no tempo dos profetas, está dizendo hoje para os pastores e pastoras que estão sendo arrebatados aos céus, que estão sonhando, Deus lhes arrebatando ao céu e ao inferno, e fazendo o povo errar, dando crédito a estas mentiras de sonhos mentirosos. Diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores e pastoras, que usam da sua própria linguagem para fazer errar o meu povo. Eu não falei nada para estes pastores e pastoras. Eles mentem usando o meu nome para enganar o meu povo na terra. Para a vossa meditação, leia Jeremias capítulo 23,
1-40. Se é que os irmãos crê nas Escrituras. Se não crê nas Escrituras, não leiam, porque quem não crê nas Escrituras não crê em Deus e nem em Jesus Cristo. Uma das coisas mais preciosas na vida de um ser humano, ou seja, de um cristão, é receber o dom do discernimento das Escrituras nos seus originais. As Escrituras é um segredo de Deus. Este segredo de Deus só pode ser revelado a quem crê nas Escrituras como inspiração divinas. As Escrituras é um livro espiritual. O homem natural não pode entender as Escrituras nos seus originais. Para o homem natural, as Escrituras estão seladas e eles não podem entender, porque são naturais. Veja o que Paulo fala sobre o homem natural e o homem espiritual. Veja 1 Coríntios 2, 1-16. O homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, o homem espiritual tem certeza do que afirma com base nas Escrituras Sagradas. Desde os tempos antigos, existiu estes falsos profetas, mentirosos, sonhadores. Naquele tempo eram os profetas que eram sonhadores. Hoje é os pastores e pastoras que sonham acordado e chamam de revelação ou arrebatamento de espírito. E dizem que é revelação. Aquilo que a mente deles pensam, eles publicam nas redes sociais. Sonham e contam os seus sonhos. E muitos religiosos que não conhecem as Escrituras, e por não conhecer as Escrituras, acreditam em todo o espírito enganador e doutrina de demônios. Se os religiosos se dispusessem a ler mais as Escrituras, não acreditavam nestes espíritos enganadores e mentirosos, que usam destes falsos pastores para mentir, contando para o povo falsos arrebatamentos ao céu e ao inferno. Irmãos, é lamentável de se dizer, mas é a verdade bíblica. Quem acreditar em mentirosos ou aprovar mentirosos vai receber a mesma recompensa que vão receber os mentirosos. Veja Apocalipse 22:15 e Apocalipse 21:8 e 27. Não entrará na cidade santa coisa alguma que seja impura, nem que pratique abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ficarão de fora os pastores, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. Vejam, irmãos, que estes pastores e pastoras estão mentindo e não estão sendo arrebatados ao céu e ao inferno. Os homens e mulheres, profanos e mentirosos, entrando nos céus, arrebatados ainda com vida, não tem como quem conhece as Escrituras Sagradas acreditar em tamanha mentira de alguém ser arrebatado com vida ao céu ou ao inferno e depois voltar e vir contar o que viu lá. Isso é mentira e enganação de doutrina de demônios. Irmãos, quando Deus nos levantou como atalaia da última hora, eu tive que examinar as Escrituras e pedir sinal a Deus para não ser enganados por estes espíritos enganadores ensinando doutrina de demônios. Nós vemos em 1 Coríntios 14, 32 e 33, Paulo dizendo que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que nós podemos ver hoje no século XXI é os pastores e pastoras fazendo confusão com o Espírito de Deus nas suas igrejas, mentindo, cheio de espíritos enganadores e dizendo que são cheios do Espírito Santo. Irmãos, veja o que os espíritos enganadores estão fazendo nas religiões da terra, se passando pelo Espírito Santo
e enganando os pobres religiosos sem o conhecimento das Escrituras nos seus originais. Irmãos, resistam a estes espíritos enganadores que estão nas igrejas se passando pelo Espírito Santo. O que tem nas igrejas é um espírito de enganação, de confusão, para enganar os religiosos que não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Admito se eu não disser a verdade que eu vi, admito se eu me calar quando Deus mandar falar. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Estamos avisando o que os religiosos precisam ouvir. Ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Estamos tocando a trombeta e avisando. Fujam desses pastores e pastoras mentirosos e enganadores, que estão sendo arrebatados ao céu e ao inferno ainda com vida. Mentirosos, e quem aprova mentirosos não entrará nos céus. Ouçam o que o Espírito de Cristo diz às igrejas, antes do toque da última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os povos da terra têm uma chance de não irem para o inferno depois da sua morte. O dia hoje ao ouvir a mensagem dos atalaias de Deus, avisando o grande perigo que vem pela frente, mas os religiosos, ou seja, os povos da terra, não querem ouvir os atalaias de Deus. Rejeitam as mensagens dos atalaias de Deus. Um espírito de incredulidade entrou nos povos da terra e com especialidade nos religiosos da terra. Os religiosos era para ser o povo que era para mais dar crédito às mensagens dos atalaias de Deus e nas Escrituras, mas é os povos que mais zombam das mensagens dos atalaias de Deus e das Escrituras. No passado, quando Deus levantou o profeta Ezequiel como atalaia no meio do povo de Israel, para avisar para os pastores o que Deus estava projetando fazer com os pastores de Israel, Deus disse: vai, Ezequiel, avisa aos pastores de Israel que eu estou contra os pastores e em breve eu vou destruí-las, porque eles estão enfadados de mim e eu estou enfadado deles também. Quando Deus levanta Ezequiel como atalaia no meio do povo de Israel e manda tocar a trombeta como aviso para o povo de Israel, Ezequiel diz para Deus: Senhor, eles não vão ouvir a minha mensagem, porque são um povo rebelde e duro de coração. Deus diz para Ezequiel: vai, dá o meu recado, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Vai e faz o que eu estou te mandando fazer. Quer saber o que Ezequiel pregou para os pastores de Israel? Leia Ezequiel 34, o capítulo todo. E você vai entender o que foi que Deus falou pela boca de Ezequiel para os pastores de Israel. Hoje nós estamos vendo os mesmos povos religiosos do tempo do profeta Ezequiel, desprezando os atalaias da última hora, estão avisando o mesmo que Ezequiel avisou. Os atalaias estão avisando para os povos da terra, o mesmo que Ezequiel avisou para o povo de Israel. Os atalaias estão avisando hoje para os pastores do século XXI. Hoje é os mesmos pastores, a mesma incredulidade dos pastores de Israel. Os pastores do século XXI não estão fazendo diferença dos pastores de Israel. O mesmo que Deus fez com os pastores de Israel, está fazendo com os pastores do século XXI, terceiro milênio. Deus está levantando os seus atalaias da última hora, com o mesmo espírito dos profetas do passado, para falar as mesmas palavras para os pastores do século XXI, terceiro milênio. Eis que eu estou contra os pastores, das mãos eu vou requerer as minhas ovelhas. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas,
e as buscarei. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Era isso? Ou era essa a pregação de Ezequiel para os pastores de Israel? São estas as mesmas palavras dos atalaia da última hora para os pastores do século XXI, terceiro milênio. Por quê? Deus não mudou, é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e é um Deus eternamente. É o mesmo Deus dos profetas Ezequiel, Jeremias, Isaías e Zacarias. Os irmãos sabem o que Deus falou para Zacarias sobre os pastores. Veja Zacarias 11, 7 e 8. Eu, pois, apacentei as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e a outra chamei união. E apacentei as ovelhas e destruí 3 pastores num só mês, porque me enfadei deles e também eles se enfadaram de mim. Irmãos, se Deus estava enfadado com os pastores do tempo dos profetas, imagine como Deus está hoje, no século XXI, terceiro milênio, com os pastores atuais. Irmãos, sabem o que significa estas 2 varas? Graça e união. Então, meus queridos irmãos, essas 2 varas, elas têm um nome. O nome destas 2 varas, o que podemos traduzir é graça e união. Jesus Cristo, que veio para unir, veja João 11, 49 a 52. Jesus Cristo veio para unir num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Quantos e milhares de filhos de Deus que estão dispersos nos sistemas religiosos da terra, debaixo do jugo dos pastores e líderes religiosos da terra. Jesus Cristo convida hoje a todos os filhos de Deus que estão dispersos, escravos dos sistemas religiosos da terra. Ouçam o que o anjo do Senhor Jesus Cristo fala hoje para quem ainda anda disperso nos sistemas religiosos da terra. Então diz a palavra hoje, bradando do alto céus para os pastores e pastoras e os seus fiéis. Sai dela, povo meu, não seja cúmplice dos seus pecados, porque os seus pecados subiu até o céu. Apocalipse 18, 1 a 5. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Jesus Cristo disse, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também me convém conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui está as 2 varas, graça e união. Jesus Cristo. Depois da vinda de Jesus Cristo, não existe mais homens com o título de pastores. A igreja de Jesus Cristo tem um só pastor. O primeiro sinal de uma igreja não ser de Jesus Cristo é ter um homem titulado pastor. Irmãos, compensa confiar nos homens intitulados pastores, que Deus está enfadado com eles e eles enfadados de Deus? Biblicamente, não tem salvação para os pastores. Jeremias 25, 34 a 36, Apocalipse 22, 15, Isaías 56, 11. Eis a voz dos atalaia de Deus, eles exultarão de alegria, porque olho a olho verão a volta do Senhor Jesus Cristo a Sião. Diz Deus para os ouvintes desta mensagem, sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44 e 26. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia para testificar estas coisas em favor das igrejas antes do toque da última trombeta. Era tudo o que Deus tinha para falar com os pastores e pastoras de toda a face da terra antes do toque da última trombeta. Deus em Cristo seja louvado. Amém.